Fala aí pessoal, aqui é o Guabira Game, trazendo aqui o primeiro vídeo do canal. E como primeiro vídeo eu tô trazendo aqui o meu computador da crise Full AMD. Sem enrolação, vamos lá, esse vídeo de unboxing. Bom, sem fazer merchandising aí, eu comprei todas essas peças aqui na Kabum, comprei na Black Friday, né, pra sair mais barato ainda. Esperei o ano todinho pra comprar, mas foi isso aí mesmo, né. Esse daí é o teclado e mouse aí da Coque, eu creio que seja assim, Dragon Série Pro. Ele possui 3 cores, sendo púrpura, verde ou vermelho. A intensidade do brilho é ajustável. O mouse só possui uma cor, que é a cor azul. Eu achei um pouco fraco esse cabo. Outra coisa é que eu achei uma deficiência de que ele falta alguns botões, tipo a barra invertida. Pra quem mexe com rede e tal, tem que colocar a barra invertida e não tem, tá entendendo? Aí você tem que usar um códigozinho. Aparentemente ele é um teclado muito bonito, muito robusto, tá entendendo? Ele vem com um manual e o mouse. Mouse muito bonito, grande, robusto. Ele encaixa bem na mão, tem 5 botões. Eu creio que só o cabo mesmo eu achei fraco. E só possui a cor azul. Se você é daquelas pessoas que é nômade, se você fica mudando o computador daqui pra lá, de lá pra cá, aí não tem condição não, o bicho vai quebrar, não tem nem o que discutir. Eu creio que esse cabo aqui seja muito frágil pra esse tipo de coisa, tá entendendo? Eu acho que 2 meses eu já teria quebrado o cabo, se fosse o meu caso. Bom, esse é o cooler da T2 Blizzard, da Cooler Master. Ele tem 2200 de rotações, 2200 RPM, que é rotações. Eu fiquei em dúvida se ele caberia no meu gabinete, porque ele é bem grande, ainda bem que deu. Aí a caixinha, né? Vem algumas informações. Bom, esse é o cooler, né, de 9mm, como eu falei anteriormente, 2200 RPM. Um bom dissipador, ele é em alumínio, bem grande. Não dá pra perceber isso, mas ele toma o gabinete quase todo, né? Você não tem um gabinete grande, gamer, um gabinete comum, é arriscado ele não caber. Vem com os manual de instalação, né? Bem resumido, mas dá pra entender bem. E vem com os adaptadores, caso para processador da Intel, que vem com os parafusos, se for o caso, né? E o para AMD, um adaptador para AMD, que é mais simples, não precisa de parafuso, que é o caso do meu. Bom, também eu achei barato, né? Eu achei que estava em conta. Peguei só uma memória, mais de 8 GB da Kingston HyperX. Ela tem 1866 de frequência, CL10. Vou abrir aqui para você dar uma olhada. Eu achei esse dissipador de calor bem frio. Só de sentir aqui dá pra ver que ele torna a temperatura da memória muito boa. Dá pra sentir. Comprei também um cooler da C3 Tech de 12mm para fazer uma dissipação. Como eu já tinha um gabinete, eu não tinha coolers, então resolvi comprar pelo menos um, né, para jogar o calor para dentro. Como eu tinha apenas um, eu coloquei o outro menor jogando para fora. Vem com os parafusos e é bem grande. E os conectores. Tem conector Molex. E o tão aclamado processador AMD FX 6300, né? Ele é um 6-core, 8 MB de cachê e frequência de 3.5, podendo chegar até 4.1. Ele é socket AM3+, possui 32 nanômetros, a potência dele é 95 watts e de acordo com o fabricante a temperatura máxima dele é 70 graus Celsius. Então se você tem um computador, se estiver monitorando a sua temperatura e estiver acima disso, tá errado. Pode ter certeza que você colocou a pasta térmica errada e ele provavelmente está perto de papocar, cuidado aí, hein. Bom, ele vem aqui com o Cooler Box, o manual de instalação e o processador FX 6300. Bom, agora essa placa-mãe aqui da ASUS, a M5A78L MLX-B. Ele vem com 2 cabos SATA, vem com um espelho, um CD de instalação e um manual fuleiragem, rapaz, que não diz nada, cara. Eu tive que pegar o manual dele na internet pra me olhar a ligação dos power LED, né?
Ela é socket AM3+, né? Suporta até 95 watts. Ou seja, se você pegar um processador superior a esse FX 6300, ele já não suportaria nessa placa-mãe. Possui dois slots de memória DDR3, a 1066, 1333, 1600 e 1866. Suporta até 16 GB de memória RAM. Possui também um slot PCI Express, X16, 2x1, 6 SATA 2. Ele suporta RAID 0, 1, 10. Se você quiser juntar aí 2 HD aí, né, antigo, velho, quiser fazer um negócio legal aí, dá pra fazer. Tem 4 portas USB 2.0, né? Essa é a fonte da Corsair, CX 430 watts. Ela é 80 plus bronze, ou seja, 430 watts reais entregas acima de 80% de eficiência. Ela tem padrão 12 volts. Em relação aos cabos, ela tem um PCI Express, 3 Molex, 3 SATA, Flock Power. Aqui é a caixinha dela. Ela vem com guia de utilização, certificado e o manual. A fonte é bem pesada, né? Uma fonte boa de verdade, muitos cabos. Aqui é onde fala as informações dela, 80 plus. Ela é bivolt automático, 110, 220, né? E o cooler dela é de 120. E ela vem com essas presilhazinhas aqui. E essa a tão aclamada aí placa de vídeo aí, 460. Essa aqui é da Power Color. Eu comprei ela meio que no escuro porque eu vi pouca coisa falando sobre essa placa de vídeo. É uma placa da Power Color RX 460 Red Dragon 4 GB. Ela possui um HDMI, um DisplayPort e uma entrada DVI. Ela suporta DirectX 12. Ela também tem suporte a Crossfire. Se você quiser comprar outra dela, né, ou se eu quiser comprar futuramente um Crossfire aí, deixar os jogos aí mais fodas. O que eu achei invocado é que eu não esperava. Ela não possui conector de fonte de energia. Outra coisa é que não vem nada, cara, nessa placa. Não vem adaptador de nada. Ela vem só com o manual e um CD de drivers. E a placa, pra ser feliz. No próximo vídeo eu vou estar postando análise aí dessa placa de vídeo, dessas peças aí, os testes em jogos, né? Esse vídeo é mais voltado a unboxing, mas eu coloquei só uma parte aqui de eu montando esse computador. Tem uma parte que muita gente tem dúvida, né, de como aplicar a pasta térmica. Dá uma olhadinha aqui bem rápido. Coloquei o processador com muito cuidado, né, porque qualquer coisinha que se mexer nesses pinozinhos, eu já cheguei a perder um processador por conta disso, inclusive da AMD também. Eu entortei um pino. Eu tentei desentortar depois, mas não teve jeito não. Eu uso um cotonetezinho. Primeiro eu passei um negocinho para limpar. Usei essa pasta térmica aqui da Implastec, né? Ela não é uma pasta tão boa, é uma pasta mais simples que tem, mas era o que eu tinha. Inclusive até antigo, talvez esteja vencido, mas era o que eu tinha para hoje. Era no verme. Aí eu passo só no meio mesmo, bem pouquinho, só para deixar um negóciozinho bem fininho mesmo, como vocês podem ver aí. Já pulando aí pra parte dele montado, né, ele ficou assim, né? O gabinete não tem tanto espaço assim, é um gabinete que é um pouco acima dos convencionais, mas é um gabinete que é grande, suporta até uma placa-mãe ATX e uma micro ATX, né? Coube aí direitinho a placa de vídeo e essas peças aí. Como vocês podem ver, mais um pouquinho não daria pra fechar essa tampa, né? Se você gostou, se inscreva aí no canal que eu vou postar agora vídeo de games. O próximo vídeo vai ser a análise. Logo vou estar postando teste em jogos. Pode crer, falou!